Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, gente, estamos aqui nesse vídeo para poder falar o que são as indulgências. A gente estou tentando trabalhar alguns vídeos bem pequenininhos para que vocês possam ver os vídeos no mínimo espaço que vocês tenham. Os outros vídeos, o outro vídeo primeiro, foram 2 partes, ficou muito grande, então estou tentando reduzir ao máximo o tamanho dos vídeos. Então, um assunto que causa muita dúvida são as indulgências. Esse livro aqui é um livro do professor Felipe Aquino, da editora Cleofas. Então, eu vou tentar explicar aqui rapidamente o que são as indulgências. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida aos pecados. Eu tenho que entender o seguinte: quando eu cometo um pecado, existe a pena eterna e a pena temporal. A pena eterna é a que me leva para o inferno. A pena temporal é porque eu me tornei uma pessoa pior. A pena eterna, eu retiro ela com a confissão sacramental. Agora, a pena temporal não. Ela fica, porque eu me tornei uma pessoa pior toda vez que peco e crio uma inclinação de voltar a pecar. Um exemplo: eu tenho um carro, eu bato esse carro. Eu vou bater o carro e o carro vai amassar. Eu sou responsável por ter batido o carro e por ter amassado o carro. Logo, na confissão sacramental, eu sou absolvido da responsabilidade de ter batido o carro, não de ter amassado ele. Ele continua amassado. Então eu tenho que redimir esse tema. Eu tenho que me redimir através de penitência dessa culpa por ter ofendido a majestade de Deus, marcado a minha alma e me tornado uma pessoa pior. Como isso acontece? No início da era cristã, a igreja ela colocava uma penitência muito pesada para os cristãos, e a absolvição só era dada quando a penitência terminava. Então, uma vez que a pessoa se confessava, acusava os pecados, era dada a ela uma penitência que ela ficava muitas vezes muitos anos pagando penitência para depois vir ter a absolvição. Muito diferente do que é feito hoje. Nessa época, a igreja, no início da comunidade cristã, a igreja tinha muitos mártires. Então, um mártir que estava em comunhão com a igreja, que estava em estado de graça, ele fazia o quê? Ele escrevia uma carta pedindo para que o bispo comutasse o martírio dele como pena por uma determinada pessoa. Ou seja, ele estava indulgenciando uma outra pessoa. E daí vem o termo indulgência. Então, a igreja, o que ela faz é aplicar o tesouro dos santos, da Virgem Maria e principalmente de Jesus Cristo para a libertação dos nossos pecados, para a libertação das consequências dos nossos pecados em nós. Então, para que eu possa lucrar indulgência, eu preciso confessar, eu preciso comungar, eu preciso rezar pelo Santo Padre, que seja um Pai Nosso apenas, quanto mais melhor, mas um Pai Nosso e uma Ave Maria é o suficiente. E eu tenho que fazer uma obra enriquecida de indulgência. Por exemplo, uma obra que é enriquecida de indulgência plenária pela igreja é você fazer por dia pelo menos meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. Não precisa o Santíssimo Sacramento estar exposto. Basta você ir ao sacrário e fazer meia hora de adoração. Você ganha indulgência plenária. Você pode fazer meia hora de leitura espiritual da Sagrada Escritura. Você também ganha indulgência plenária. Existem várias orações, vários tipos de orações diferentes que são enriquecidas com
indulgência pela igreja. A indulgência ela pode ser parcial, ela pode ser plenária. As duas que eu citei têm indulgência plenária. A indulgência plenária perdoa todos os pecados. A indulgência parcial perdoa parte dos pecados. Então, vale a pena dar uma olhada num livrinho como esse, ou então simplesmente pegar na internet as obras que são indulgenciadas pela igreja, tanto a nível parcial quanto a nível plenário. A indulgência é uma verdade de fé, é uma verdade católica, é uma verdade que muitas pessoas não aceitam, não compreendem e muitas vezes até criticam, porque não conseguem compreender que, por mérito nosso, nós não vamos conseguir alcançar sozinho o reino dos céus. A gente vai acabar parando no purgatório, prolongando muito mais o nosso encontro com Deus por culpa de nós mesmos, porque não acreditamos no poder do tesouro da igreja, do tesouro dos santos, da Virgem Maria e de Jesus. Não acreditar nas indulgências, além de ser uma ofensa à fé católica, você vai acabar retardando o seu encontro com Deus por uma irresponsabilidade ou por uma teimosia. Então, façamos as indulgências, aproveitemos que estamos no ano santo da misericórdia, em que o Papa está com as portas do céu abertas para lucrarmos as indulgências, aplicando elas aos fiéis do purgatório ou simplesmente aplicando a nós mesmos, de acordo com as nossas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.